Vamos, gente. Chegou a hora, hein? Ai, ai, ai. Chegou a hora. Espanhola Penélope Cruz vai apresentar o Oscar de melhor filme internacional. O Brasil tá no páreo. E o Oscar vai pra... I'm still here, Brasil. Uma conquista inédita para o Brasil na maior premiação do cinema. This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. O Oscar é nosso! O Oscar é nosso! Pela primeira vez na história, gente! Dia histórico pro cinema brasileiro. Pela primeira vez na história, o Brasil Parabéns, parabéns, Walter Salles. Parabéns, Walter Salles. Toda a produção, Fernanda, Celton, Maria Carlota, Rodrigo Teixeira, todos envolvidos. Abre uma nova página pro cinema brasileiro. Cineastas. Isso vai para uma mulher que depois de uma perda tão grande num regime autoritário, decidiu não se dobrar e resistir. Esse prêmio vai para ela. O nome dela é Eunice Paiva. Para ela. E vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Muito obrigado por isso. É uma honra incrível. Muito obrigada. Pela primeira vez, um brasileiro conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Que demais, gente. Eu tô aqui em Los Angeles, acompanhei de perto a cerimônia e nessa segunda-feira de festa, carnaval aí no Brasil, eu te convido para ouvir o episódio especial que a gente fez sobre como foi feito o premiadíssimo Ainda Estou Aqui. Uma produção que começou em 2017, inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, que foi lançado em 2015. Mas estou envergonhado. Foram 7 anos de trabalho, 4 meses de filmagem e 547 profissionais envolvidos. A produção percorreu todo o Rio de Janeiro atrás de uma casa que fosse parecida com a da família Paiva, que era no Leblon, mas que não existe mais. Acabou encontrando uma na Urca. Usando efeitos especiais, a produção conseguiu colocá-la no endereço original, onde hoje existe um prédio. Também foram alugados quase 400 carros antigos, e acervos e brechós foram vasculhados atrás de roupas de época. Tudo isso para produzir o Rio do início dos anos 70. E também, é claro, as memórias da família Paiva. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Tempos sombrios. Fase mais dura da ditadura militar. Vocês encostam aqui. Vai, entra aqui. Desliga o motor. Abaixa essa câmera, porra. Anda. Sai do carro. Mão no muro. Mão no capô. Os dias solares contrastavam com a tensão no ar. Vê se tem um filme bom passando no Pax. Abaixa a dentadura! Até que acontece uma prisão inesperada. A do ex-parlamentar e engenheiro Rubens Paiva. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Uma história contada pela perspectiva de uma mulher, Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres. Você tá bem, Mazinho? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. E que simboliza o drama de tantas outras famílias brasileiras. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Como vocês fizeram pra lidar com o vazio deixado pelo seu marido? Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis, porque mata-se uma pessoa e condena-se todas as outras a uma tortura psicológica eterna. Foi com esse enredo que Ainda Estou Aqui, o primeiro filme original Globoplay, colecionou prêmios mundo afora. Já foram mais de 30. A trajetória já é de muito sucesso, desde a estreia mundial no Festival de Veneza no ano passado.
A produção ganhou o prêmio de melhor roteiro e emocionou o público. O filme conquistou prêmios inéditos, como o Goya, o principal do cinema espanhol, e o Globo de Ouro de melhor atriz para a Fernanda Torres. Thank you very much. E chegou também a 3 indicações ao Oscar: melhor atriz, melhor filme internacional e, pela primeira vez, a maior indicação do Oscar, a de melhor filme. Inacreditável, né? Inacreditável. Tô meio nervosa, assim, ainda. É uma coisa tão grande para o cinema, pela questão com a minha mãe e pelo Walter. A premiação, que acontece no próximo domingo, 2 de março, encheu o país de orgulho. É coisa mais legal do que o Oscar do Carnaval. Não podia ser mais perfeito. É um presente para o Brasil. O Brasil merecia, né, ter esse momento Ayrton Senna da nossa cultura. E abriu discussões relevantes sobre a nossa história. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga cartórios a reconhecerem as mortes ocorridas durante a ditadura militar. Os cartórios terão que retificar as certidões para constar que a morte não foi natural, e sim causada pelo Estado brasileiro. A decisão do CNJ coincide com a repercussão internacional do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que vai julgar se a lei da anistia, que perdoou crimes cometidos durante a ditadura militar, pode ser aplicada aos chamados crimes permanentes, que têm efeitos até hoje, como o caso da ocultação de cadáveres de perseguidos políticos que continuam desaparecidos. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é Ainda Estou Aqui, por trás das câmeras. Neste episódio, eu recebo 4 pessoas da equipe de produção do filme. Elas dão detalhes sobre como o filme foi feito. Eu falo com Murilo Hauser e Heitor Lorega, os roteiristas, com Cláudia Kopke, a figurinista, e com Adrian Teigido, o diretor de fotografia. Murilo, vou começar com você. O filme Ainda Estou Aqui é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, livro que você recebeu de Walter Salles, das mãos dele, em 2015. Queria saber como foi seu contato com o livro e como que você usou o livro de base para construir o seu roteiro. A primeira impressão, acho que lendo o livro, que foi muito forte, realmente é essa proximidade do relato, né? Essa intimidade que o Marcelo traz para um evento, né? Enfim, que obviamente fala do Brasil como um todo, né? Então, uma história, ao mesmo tempo, uma história coletiva, uma história privada, né? Então, esse ponto de vista do Marcelo e esse olhar, especialmente para Eunice, foram as coisas que mais nos tocaram, assim. Obviamente, como o livro tinha sido trazido pelo Walter, ele já vinha com uma camada ainda mais, né, dessa proximidade pela relação do Walter com a família, pela relação do Walter, obviamente, com a história, com a cidade, com a época. Então, o livro já chegou muito aquecido, assim, muito emocional, né, nas nossas mãos. Mas o que realmente nos saltou aos olhos, assim, desde a primeira leitura, foi a figura da Eunice, né? Porque essa que é a grande diferença, digamos, entre o livro e o filme, né? No livro, o protagonista é o Marcelo, né? A memória do Marcelo, reconstruindo a memória da mãe, reconstruindo a memória do pai, reconstruindo a memória do país, é claro. Então, a primeira grande percepção foi a potencialidade de Eunice para ser uma protagonista para essa história, né, para contar essa história. A partir da leitura do livro que a gente começou uma série de pesquisas e entrevistas expandindo o que o livro trazia sobre a Eunice. Então, falando com as irmãs do Marcelo, falando com as pessoas que estudaram com a Eunice, que trabalharam com a Eunice, pessoas que trabalharam na causa indígena com a Eunice. Essas pessoas foram nos ajudando a construir um panorama, um retrato da Eunice que vai muito além do livro. E você, Heitor? Como o livro ele é um pouco de fluxo de consciência, assim, de memória do Marcelo, ele não é muito formado de cenas em si, como a gente pensa numa cena de filme, né? E acredito que isso é já o primeiro trabalho da adaptação desse livro, porque como transformar a memória em cena, né? O que a gente recorta. E como isso veio de tantas outras memórias também, foram nascendo essas cenas a partir de todos os relatos, mas tem... Acho que uma parte que é muito próxima ao livro, assim, é principalmente a parte que os homens invadem a casa, né? Isso é uma coisa que é um relato recontado pela Eunice algumas vezes, pela Eliana algumas vezes, pelo Marcelo no seu livro também. Seu Rubens, tem uns homens aqui que...
É coisa de rotina. Depoimento do quê, Rubens? Não só os meus filhos pequenos estão lá em cima, não tem necessidade de arma. Filha, eu mudei de ideia. Dorme na casa da Cris hoje e amanhã vocês vão pro balé juntas, tá? Obrigada, tia. Ô, Cristiano, fala pro Sebastião aparecer com a garrafa. E onde é esse depoimento? Eu não tenho essa informação. O inimigo entra nela, assim, né? Uma violência silenciosa que entra e de repente deixa essa casa toda aberta e feliz, fechada pro mundo, fechada entre eles, né? Heitor, pelo que vocês estão contando, o livro, é claro, ele serve como um farol para vocês escreverem o roteiro, mas vocês foram atrás de outras fontes, como documentos da família, documentos históricos e conversas com a própria família. Conta como é que foi esse processo. Até quase a filmagem sempre a gente estava pesquisando, descobrindo coisas novas. São muitos materiais e uma história que foi sendo moldada, né, enquanto a gente estava falando. Então, mas a gente passou por todos os materiais das comissões da verdade, tanto a Comissão Nacional, a Comissão Estadual, a Comissão Municipal de São Paulo também. Falamos com esses colegas e até mais próximo da filmagem, que a gente fez uma pesquisa um pouco mais extensa na atuação indígena da Eunice, junto com uma pesquisadora, a Júlia, que nos ajudou nessa pesquisa. A gente foi descobrir, a gente chegou nessa dificuldade de encontrar um registro histórico indígena mesmo consolidado no Brasil, porque como normalmente esses arquivos eles são regionais e físicos, tem muita coisa que não é digitalizada, e como a atuação da Eunice foi em diferentes regiões do Brasil, a gente foi um levantamento um pouco difícil de conseguir fazer, assim, mas a gente conseguiu muito material até, né? Coisas que em primeira pesquisa as pessoas que trabalharam com ela às vezes não tinham acesso a esses materiais e até a gente conseguiu ajudar a passar para algumas pessoas também ter mais acesso à pesquisa da Eunice. Murilo? E também pelo fato da gente ter acompanhado, nesse caso, a filmagem, a gente está no set junto, a pesquisa também se estendeu para o set, porque também tinha uma pesquisa toda de arte, né? Pesquisa de época, do material fotográfico da família, não só da atuação da Eunice, mas outras questões ligadas a esse tempo também, a esse lugar, Rio de Janeiro, que também atravessavam o roteiro, né? Isso nos aproximou cada vez mais da Eunice, assim, e dessa história, né? Então, acho que num filme como esses, assim, que lida com questões tão sensíveis e tão importantes para a nossa memória coletiva, a pesquisa é inevitável, ela faz parte do processo de criação. Murilo, vocês participaram de diversas etapas do filme para além da escrita do roteiro. Queria que você contasse para a gente como é que foi estar lá dentro da filmagem, depois ir para a montagem, como é que isso fez diferença, o que vocês aprenderam com esse processo todo? O Ainda Estou Aqui especificamente por ser um projeto que levou muitos anos e por ser um projeto que também a gente filmou de uma maneira muito específica, assim, a gente filmou cronologicamente, a gente filmou por etapas, teve bastante ensaio, a gente participou dos ensaios também com a Amanda Gabriel, a gente trouxe material de cenas que tinham sido escritas que porventura não estavam na versão final do roteiro para os ensaios, então foi muito colaborativo, muito viva essa interação entre o que a gente podia trazer, o que surgia durante os ensaios ou as filmagens e durante a montagem também, então essa constante ideia de que escrever um filme é muito mais do que escrever só as páginas de um roteiro, né? É realmente fazer essa construção de peças que vão se juntando até o final, né? Porque quando você entra com o desenho de som, quando você entra com a trilha, a sensação de cena vai mudando e às vezes uma fala se torna desnecessária, às vezes um olhar conta mais do que algo que tinha sido escrito. Então isso ajudar nesse processo de destilar a escrita até a versão do filme é um processo que a gente a gente gosta muito de fazer porque a gente acha que é sobre isso escrever, entende? Não é só sobre entregar as páginas para serem realizadas depois, né? Nesse caso especificamente, por a gente ter acompanhado e ter feito, como a gente comentou, muita pesquisa durante os anos de escrita, antes de entrar na pré-produção ainda, também a gente acabou se tornando inevitavelmente uma certa fonte de informações, assim, que a gente podia ajudar o resto da equipe. Então, às vezes, com a equipe de arte, ou com a equipe de figurino, ou até com o elenco, a gente podia eventualmente responder perguntas que eles tinham por ter tido o privilégio de conversar com as pessoas que estavam na casa, por conversar com as pessoas que conheciam a Eunice. E acho que foi importante para o filme como um todo também, ter a gente próximo, justamente por sempre
retomar um pouco a veia do filme, né? Relembrar os temas e tal, junto com o Walter, assim, foi um processo que acrescentou bastante. Acho que o resultado final mostra isso, né? A gente acaba entrando em alguns outros processos também, mas até na parte de edição, para reestruturar alguns roteiros, às vezes, porque o roteiro da montagem é o roteiro que chega ao público, né? Então ele é o roteiro final, digamos. Então é sempre legal ter algum roteirista perto, quando possível no processo, né? E eu acho que essa questão esse exemplo da casa vazia, né, que foi realmente uma coisa que a gente teve essa percepção lá, filmando, vendo a casa esvaziando, e era uma maneira de retomar esse tema que vem muito do livro do Marcelo, que é o tema da memória, né, que é o grande tema do livro do Marcelo, talvez seja a memória mesmo, né, logicamente a nossa memória coletiva como país, mas também a memória daquela família, também a memória daquela casa, também a memória daquele Brasil, né, daquela possibilidade de Brasil que existia ali, que se sonhava naquele momento. Heitor, agora com você. Quem assiste o filme se envolve logo de cara com a família Rubens Paiva, com aqueles pais, ambiente cheios de filhos, um ambiente também afetuoso, e que de repente tudo é dilacerado com a prisão de Rubens Paiva. Explica pra gente como é que foi construir essa mudança de clima, essa mudança de ambiente. Tem uma coisa engraçada, porque a gente não é carioca, né? Nenhum de nós dois. Então, acho que tem um pouco... E o filme é feito por vários cariocas que são muito apaixonados pelo Rio de Janeiro, e é muito envolvente esse sentimento, né? O Rio é muito acolhedor, é uma cidade muito, muito especial de ter o privilégio de filmar nessa cidade ensolarada e poder ficar lá tanto tempo, ter uma energia diferente. E é muito tomado por essa sensação que acho que pega também quem não mora no Rio, né? Que se apaixona por esse olhar encantado um pouco por essa vida nessa cidade, nesse tempo, onde as coisas pareciam todas possíveis, né? Os relatos que a gente ouve sempre são muito românticos dessa época. E para você, Murilo, como é que se deu essa construção? E ao mesmo tempo também a gente sabia que, logicamente, a nossa tarefa dramática, de roteiro mesmo, que a gente precisava fazer nessa primeira parte, era exatamente isso que você descreveu, desse apaixonar-se por aquela cidade, por aquela família, pelo Rubens, né, que é um personagem que vai ser uma ausência durante o filme. Então a gente precisava de alguma maneira se aproximar do Rubens, sentir que diferença que ele fazia, né, como que um ambiente mudava com a presença do Rubens, né, essa descrição dele ser uma pessoa solar, né, que muitas vezes usam para descrevê-lo, assim, o Rubens como essa pessoa que realmente ilumina um ambiente. Então, de que maneira dar conta disso num pedaço compacto do filme, dar conta de apresentar esses irmãos, apresentar essa personagem que se torna a personagem principal, né, porque o bonito dessa primeira parte é que a Eunice ainda não necessariamente é a protagonista, só quando o Rubens vai embora que ela assume o protagonismo narrativo. Então tinha uma série de tarefas dramáticas que esse primeiro ato precisava dar conta, mas mais do que isso era uma questão emocional mesmo, como é que a gente podia fazer o público se apaixonar por essa cidade, por essa família, por essa casa, né, e por de novo, essa ideia de Brasil, né, essa ideia de mundo que eles estavam defendendo ali, vivendo. Mas esse retrato também tinha que ter pequenas rachaduras, né, que mostravam que tem algo por trás acontecendo, né, que ameaça esse estado de graça que eles vivem, né? Então, seja o helicóptero que passa na primeira cena quando a Eunice tá no mar, ou os camburões do exército que passam quando eles tiram a foto na praia, ou a Blitz, que a Veroca é parada nas primeiras sequências do filme. Mão no muro, mão no capô. Muro. Vai lá, cabeludo. Tô saindo. Lá pro muro. Lá pro muro. Lá pro muro. Você tá esperando o quê? Solta, não precisa disso. Vai pro lado da porrinha, vem, garota. Vira pra frente. Seus documentos. Não, peraí. Quieta aí, vem seu merda. Vou pegar no carro, dentro do carro. Posso pegar? Então, a gente foi procurando de que maneira trazer essa violência que estava acontecendo por trás desse retrato perfeito da família, para que isso aos poucos fosse tomando conta do filme até que entra na casa e a casa perde a luz, perde o sol, perde essa alegria, perde essa liberdade que tinha a casa, né? Se torna esse lugar em que você não pode conversar sobre os assuntos, que você não pode mais sair a hora que você quiser, que você não pode receber amigos, você não pode nem abrir a janela, né? Então, de que maneira fazer com que essa casa representasse essa transformação, e por isso a importância também dessa casa vazia no final, né, que é um pouco o terceiro ato dessa casa, né, que é essa casa que começa ensolarada, depois passa por esse momento ocupada e termina vazia, né.
Heitor, esse é um filme baseado na personagem Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva. Eu quero te ouvir sobre a complexidade dessa mulher, uma dona de casa que de repente tem de se transformar, tem que virar uma outra mulher para inclusive enfrentar o poder e descobrir quem matou o seu marido. Como que a Fernanda Torres, com base no texto de vocês, deu vazão para essa personagem tão complexa? A gente não tem muito registro em vídeo da Eunice, né, e dela falando. Então, essa construção foi acontecendo gradativamente durante os ensaios. Foi muito bonito até de ver a Fernanda e a Amanda no trabalho delas, junto com o roteiro, encontrando essa voz da Eunice. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Mas teve uma virada bem legal, que foi quando a gente conseguiu, num acervo da Rede Globo, uma entrevista da Eunice, uma longa entrevista da Eunice com a Marília Gabriela, que foi o maior registro que a gente conseguiu encontrar dela falando, assim, e ela contando sua história, assim, na sua própria voz. Deputado Rubens Paiva. Era deputado cassado, nós vivemos tranquilamente, ele foi preso dentro de casa, na minha frente, na frente dos filhos, dos empregados, num feriado, e levaram ele, disseram que iam levar para o quartel da aeronáutica, que ele voltaria logo em seguida, não voltou. No dia seguinte, na hora do almoço, disseram que eu e minha filha seríamos presas não, detidas para depoimento. Nós fomos detidas, Eliana ficou 24 horas no DOI-CODE, eu fiquei 13 dias sem saber por que eu estava lá, sendo interrogada por coisas que eu não tinha a menor ideia. De repente eu fui solta e aí saiu a versão de que o Rubens tinha fugido do DOI-CODE, entende? E aí começou uma história absolutamente kafkiana, quer dizer, eles começaram a tentar negar a prisão, depois não conseguiam mais negar, porque havia provas, inclusive documentais da prisão. Essa entrevista foi na época que o Feliz Ano Velho tinha virado peça de teatro, né? Então era uma entrevista sobre a adaptação do livro do Marcelo para o teatro. Mas é interessante porque a Eunice já fala do Eunice ficcionalizada nessa entrevista, né? Porque logicamente tem no livro Eunice, que na peça ainda outra, que era feita pela Denise Del Vecchio na época. Então é interessante que a entrevista é com a Eunice e a Denise Del Vecchio, ou seja, a Eunice da realidade e a Eunice da ficção. Já naquele momento, né, já tem esse duplo da Eunice, e é muito lindo vê-la contando a própria história, assim, é o único registro que a gente tem que ela tá um pouco mais à vontade, e que ela conta sobre essa vida do Rio, ela conta do Rubens, ela conta da mudança, depois que o Rubens foi embora, foi muito revelador. É muito lindo a gente ver em prática essa coisa que os filhos principalmente contam muito da Eunice, dessa recusa dela de se colocar como vítima, né, dessa história e dessa insistência dela de contar isso sorrindo. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Que ela conta nessa entrevista com uma leveza e com uma naturalidade, com um sorriso no rosto que é realmente inspirador, assim, de você ver essa mulher que passou por tudo isso e ainda assim tá de cabeça erguida e vida que segue, né? Algumas coisas eram sempre recorrentes, né? Ou seja, essa elegância da Eunice, essa delicadeza da Eunice, essa escuta atenta da Eunice. Mas outras coisas eram bastante diferentes, né? Então isso foi criando um retrato muito complexo, sabe? Não era uma mulher simples de ler ou simples de representar, ela tem muitas camadas, né? Isso de alguma maneira que a gente tenta dar conta no filme, e isso que a transforma numa personagem tão tridimensional, real, eu acho, sabe? Ela não é que ela é uma heroína e que tudo é fácil pra ela, que ela vai enfrentar o mundo e pronto. É difícil pra ela também, né? Lidar com esses filhos que perguntam pra ela respostas que ela não tem, é difícil pra ela, é sofrido também. Suportar aquele carro estacionado na frente de casa com pessoas te olhando 24 horas por dia também tira ela do seu sério, assim, né? Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! Entender nesses momentos, esses canos de escape, esses momentos em que a Eunice também não consegue dar conta
foram esses momentos que a gente consegue entender também a complexidade do que está acontecendo dentro dela, né? Então esse processo foi bonito, não só para construir uma Eunice idealizada, uma Eunice heróica, uma Eunice perfeita, mas uma Eunice real, uma Eunice humana, que estava lidando com aquilo e estava conseguindo e também estava falhando, também estava descobrindo como lidar com uma situação impossível que é que ela estava apresentada. E a pergunta final que todo mundo quer saber, né? Como é que tá a expectativa para o Oscar? A gente fala assim que mais antes do que sermos roteiristas desse filme, ou terem, né, a gente ter participado desse filme, antes disso tudo a gente é brasileiro, então a gente está torcendo como todo o Brasil. Obviamente, a gente tá torcendo por isso. Assim. A gente é brasileiro muito fã da Fernanda, muito fã do cinema do Walter, muito fã do cinema nacional como um todo, né? Sempre na torcida para que dê certo. Então é realmente emocionante. Como para todo mundo que está assistindo, a gente está presenciando isso. E só de ter sido indicado, do filme ter essa visibilidade de estar indo tão bem fora, né? Todos os países estão recebendo tão bem. A gente veio de uma premiação agora em Berlim com vários outros diretores de ficção, de documentário. As pessoas assistiram o filme, vinham falar do filme, do nosso filme do Brasil, assim, e se reconhecem nesse filme e sentem o medo que essa família sentiu. É muito legal que esse filme chegou em tantos lugares, né? A gente leu uma matéria num jornal inglês agora, né, esse começo de semana, que estava falando uma matéria sobre o filme, sobre Onde Estou Aqui, falando que uma pesquisa recente feita na Inglaterra... É uma matéria do Financial Times. Do Financial Times, diz que os jovens acho que entre 14 e 25 anos, mais da metade deles na Inglaterra dizia que acha que o país estaria melhor se estivesse vivendo uma ditadura. Ou se estivesse vivendo sob os militares. Então é muito chocante, né, a gente perceber que a gente está onde a gente está, assim, é muito lindo perceber que o filme traz essa discussão não só no Brasil, mas em outros lugares também. É uma alegria, assim, então a gente já se sente ganhadores, todos nós. Acho que todo mundo que fez o filme já se sente muito feliz e muito... a gente sabe que a gente alcançou uma coisa muito valiosa juntos, assim, e eu acho que é um momento muito importante para o nosso cinema, não só Onde Estou Aqui, mas outros filmes brasileiros que estão aí ganhando o mundo, né? A gente estava lá em Berlim semana passada com o Gabriel Mascaro, que foi uma alegria imensa, o Urso de Prata do Último Azul, num filme que a gente colaborou também, que a gente trabalhou muitos anos com o Gabriel, um filme que a gente é muito fã, assim, muito próximo, sabe? Então a alegria de ter o cinema brasileiro sendo reconhecido em diferentes frentes, em diferentes festivais e... De novo, o quanto isso nos dá palco para ser visto, né? Acho que o importante dos prêmios são isso, a visibilidade que propulsiona para um filme que as pessoas vão considerar se sair de casa, comprar o ingresso e para o cinema assistir coletivamente, né? A gente fazer esse gesto de assistir o cinema juntos, para a gente pensar juntos na nossa história, para a gente pensar juntos como é que a gente pode fazer para não cair nos buracos que a gente já caiu antes da nossa história. Murilo, Heitor, muito obrigada pela participação no assunto. Boa sorte para vocês, o Brasil torcendo junto e até a próxima. Claro, obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui falar sobre o filme, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela torcida, estamos juntos aí na torcida até domingo. Cláudia, eu quero te ouvir sobre a criação do figurino dos personagens do Ainda Estou Aqui. Como é que foi a pesquisa, o processo inicial de definição do estilo de roupa de cada um deles? Quer dizer, tem a questão da época, tem a questão do perfil do personagem. Conta pra gente. Tem a questão da época, e a época, o começo do filme se passa em 71, e a gente não pode cravar nos 70, quando a gente tem essa pequena mudança de década, né? Muita gente está nos anos 60, muita gente ainda não entendeu essa passagem, então a gente se mantém ali entre os anos 60 e um pouquinho de 70, mas nos mais jovens e mais antenados, tipo a Veroca. A gente tinha um pouco de pesquisa de fotos da família Paiva, mas a gente segue o nosso roteiro, a gente não tinha nenhuma obrigação assim, de fazer tal e qual, fora as fotos que foram reproduzidas. Inclusive, assim, o uniforme do Sion, eu falava, Walter, mas falta isso. Ele falava, não se preocupa, é o nosso filme, é o que a gente está fazendo. Então, não tem imitação, sabe? A gente pôde seguir livremente fazendo os personagens, claro que dentro do que o roteiro pedia, do que a gente iria e entendia sobre isso.
E onde vocês adquiriam essas roupas? Vocês mandavam fazer com base nisso que você está contando? Vocês iam a brechós? A gente levantou muitas coisas em acervos de outros figurinistas. Muita gente tem acervo, São Paulo, Rio, muitos brechós, Feira da Praça 15. E o que foi feito é quando a gente precisava, de fato, copiar alguma foto tal e qual da época. Então, era sofrido, assim, para achar um determinado tecido. Não acha igual, a gente vai seguindo ali dentro do razoável, né? E aí, quando você faz assim, dentro do figurino, você tem essa gama de acervos e coisas lá dentro, a gente chama de lojinha, sabe? Então, sei lá, a saia da Nanda, ela é de brechó, ela é de acervo. Poucas coisas foram feitas, muita coisa era de acervo, que dá muito mais verdade, já vem envelhecida, muito melhor para a gente. E você tem uma ideia, Cláudia, assim, de número? Quantas trocas de roupa, quantas peças vocês tiveram que produzir para esse filme? Porque também, além dos personagens, a protagonista, né? Claro, tem os figurantes ainda, né? Sim, todo dia, por exemplo, em volta da casa, a gente vestia mais ou menos 12. Mas a grande praia eram 200 figurantes com roupa de praia. A gente conseguiu fazer prova de roupa, assim, vamos dizer, num 100, o que já foi um luxo, porque é muito difícil você vestir maiô, biquíni, sem provar, né? Mas o resto ia no que era possível, assim. Mas todo dia a gente tinha essa variação de pessoas andando em volta da casa, indo para a praia, voltando da praia, indo para o trabalho, dentro dos carros, eram muitos carros. Você estava falando de biquíni, Cláudia, tem uma história interessante da Eliana, uma das filhas que estava sempre de biquíni ou com a camiseta que vinha da praia. Pois é, os biquínis das mais jovens, todos foram feitos com modelagem de época e, graças a Deus, eu achei esse tipo de elanca ou de lycra que tem uma texturinha, então sempre dá um pouquinho de época. Aí a gente envelhecia, fazia ele ficar com uma cara um pouco mais salgada. Camiseta também não é uma coisa que dura, então a gente manda fazer, estampei aquela camiseta da Eliana, manda envelhecer. O que eu contei de interessante sobre a Eliana é que quando você tem a ruptura, né, quando levam o Rubens, Eliana muda totalmente, assim, de figurino, né? A mãe chega para ela, Eunice, no quarto e fala, veste isso aqui. Ela veste uma calça comprida e uma blusa quase que uma gola alta, assim, quase como se fosse uma gola rolê. E a partir dali, o figurino dela é todo mais contido, né? E, inclusive da Eunice também. E tem a história do casaco também, que serve para Veroca, que era o casaco que a Eunice tinha comprado em Bariloche, né, numa viagem para a Argentina, e que acaba emprestando para Veroca para ir para Londres. Pois é. E essa história do casaco é bastante importante. Como é que vocês recriaram isso? E esse casaco existiu de fato? Esse casaco existiu. A gente tinha uma foto da Eunice esquiando. Esse casaco também, para mim, é muito assim uma memória afetiva. É aquele casaco que não é esse da Eunice, mas se chamava de Afghan, que é um casaco de couro que vem com aquele pelo, parecendo um cachorro. E esse, eu não podia fazer isso, porque a Eunice não teria esse casaco em Bariloche, mas tinha que ser um casaco também que a Veroca gostasse do casaco, que ela quisesse, como a gente às vezes quer uma roupa da mãe da gente, fala, poxa, me empresta, entendeu? E a Eunice guardou, então era uma coisa que estava girando por ali. É bonito isso, passar um figurino, né, de uma mãe para uma filha, e ela dá uma outra linguagem quando ela está em Londres com aquele casaco. Sem dúvida. E já que a gente está falando da roupa da Eunice, lembrando que uma das cenas também mais bonitas do filme, na minha avaliação, é quando a Ana Lu, que é uma das filhas, outra filha, pede a camisa do pai para ele e a veste. E depois, quando o pai é preso, ela volta a mexer no guarda-roupa dele e reencontra essa camisa. Como é que foi a criação também dessa camisa especificamente, dessa peça? Ah, é linda, né? Então, algumas camisas do Rubens tinha inicial dele, porque se usava demais. E até hoje, quem manda fazer camisa em camiseiro, né? Manda bordar inicial, era uma coisa chique. E aí a gente aproveitou e fez uma gola assim um pouquinho mais pontuda, sabe? Para dar um clima de época, assim. Não foi uma camisa comprada, camisa feita. Acho que a gente tinha umas 3 ou 4, assim. E eu acho linda também essa cena. E, Cláudia, para a gente terminar, você citou o caso da Eliana e do arco, né? Que
do arco da personagem, como esse arco se reflete nas roupas. Queria que você falasse um pouco sobre esse arco do figurino no geral e contasse um pouco sobre a produção do figurino do outro lado da história, que são os carrascos, que é a polícia, que são os militares, os torturadores. Essa parte aí é muito curiosa, assim, porque a gente ficou meio na dúvida. Você não tem essas fotos, né? Eu não tenho essas fotos de gente sendo torturada no doicode, quer dizer, dos caras, né? Então, é meio um funcionário público. Foi o que o Walter me explicou, sabe? Faz uma coisa assim, meio funcionário público. Não quer... Ninguém lá dentro estava uniformizado quando a Eunice interrogada. Não sei se você percebeu, isso era uma dúvida que a gente tinha. Então, dentro daquela sala, parecia que era tudo assim mais tranquilo, mais calmo, né? Até a pessoa ser levada. E você vê que quem entra na casa também, tem aquele outro cabeludo que fica jogando, fazendo graça com as crianças e tal. As pessoas se disfarçavam de estudantes, se disfarçavam de professores. Ninguém andava com a farda por aí para entrar na casa da pessoa, né? Sem dúvida. E aí vocês tinham que criar com base nisso, como que seria um policial querendo ser um estudante. Na prática é um estudante, então, daquela época. Eu lembro, jaqueta de couro, né, Cláudia? A jaqueta, é porque ele é o chefe, né, assim, o Schneider, então você dá um pouquinho mais de peso, assim, para dar né, amedrontar, vamos dizer assim. Mas o resto é meio isso, meio funcionário público, meio o cara podia ser um estudante, podia ser um professor da faculdade. Era assim. Cláudia, muito obrigada, muito legal conversar com você, parabéns e todos na torcida. Estamos todos, obrigada. Um beijo. Até já. Tchau, tchau, até já. Adrien, você foi diretor de fotografia do Ainda Estou Aqui, que é uma função super relevante, principalmente para criar a atmosfera, o estilo visual do filme. Queria que você explicasse para a nossa audiência que não está familiarizada com o cinema, como que é exatamente esse trabalho? Bom, eu costumo dizer que diretor de fotografia, nós somos contadores de histórias visuais, né? Então, quando você, no início, existe um roteiro, só existe uma história escrita, né? E nós somos, digamos assim, os tradutores disso para que isso se transforme em imagens, né? E a gente, através de várias ferramentas, como câmera, filtros, iluminação, movimentos de câmera, composição, a gente cria, né, junto com o diretor e junto com o diretor de arte, enfim, com todo o time criativo, a gente cria uma gramática visual que faz com que o filme comece a ganhar imagens, né? Basicamente, nós somos os criadores dessas imagens. Super interessante, é uma parceria muito próxima com o diretor, né? E com o diretor de arte também, não? Sim, exatamente. Não é um trabalho, né? O trabalho é comunitário, né? Não é um trabalho só, né? Mas eu sou o cara que dirijo essas ferramentas, né? A gente, quando começa a criar, né, ou a desenvolver um conceito visual de um filme, a gente, obviamente, no caso Ainda Estou Aqui, o Walter frequentava a casa, né? Então ele tinha memórias muito claras na cabeça dele de como era aquele Rio de Janeiro na década de 70, de como era a casa, né? A visão dele. Ele, enfim, sempre me brifou, sempre falou sobre isso, né? Ele sempre desejou que a casa na primeira fase fosse muito solar, né? É interessante porque muitas vezes, além disso, são muitas coisas que são memórias dele, né? Que estão na cabeça dele. Então você vai coletando essas informações, né? A arte também traz várias referências visuais da época. A gente viu fotografias da família, vimos documentários da época, enfim, você vai coletando informações e aí lentamente você vai desenvolvendo um conceito visual de como o filme vai ser, né? O Adrien falava do fato do Walter Salles ter frequentado a casa, Walter Salles, o diretor do filme, porque ele era amigo da Nalu, que é uma das filhas de Eunice e Rubens. Então ele chegou a frequentar a casa quando criança / adolescente, por ser próximo da Nalu.
E Adrien, me fala um pouco sobre as suas escolhas, então, especificamente de fotografia para relatar essa história, para contar essa história. Porque tem um momento que é tudo muito solar, que é o momento da praia, das crianças, a família, quando está tudo certo, e um momento que é muito fechado, né? Um momento escuro, evidentemente, quando ocorrem as prisões, a tortura e etc. Exatamente, né? Quer dizer, era um desejo do Walter de que na primeira fase do filme o filme fosse bastante solar, né? Que a casa fosse alegre, a casa estava sempre cheia de amigos e tinha essa vida em frente, na Delfim Moreno, em frente ao Leblon. E assim que os agentes de segurança entram na casa, que eles invadem a casa e que o Rubens é levado, e eles fecham as cortinas, quer dizer, o fechado das cortinas é o marco, né? Onde o filme entra numa segunda fase, onde ele passa a ser mais sombrio, né? Quer dizer, na minha cabeça, na cabeça do Walter também, a repressão, ela é mostrada desse jeito, né? Para mim, assim, como fotógrafo, esses personagens são personagens das sombras, entendeu? Então eu nunca queria deixar eles muito iluminados, né? Eles pertencem a uma realidade sombria ali, né? Então, para mim, isso é o simbolismo da repressão da ditadura militar que existia, muito mais tendo invadido aquela casa. O filme tem uma terceira fase, né? Que é uma fase que se aproxima do ano 2000, que é uma fase um pouco mais limpa, né? Quer dizer, o filme já adquire uma terceira característica visual. Uma coisa que foi muito interessante nesse processo é que a gente fez o filme em película, né? A gente não fez o filme em digital. Era um desejo do Walter, isso, né? O Walter é um cara muito cinéfilo, né? E eu tinha filmado muito já em película, mas fazia bastante tempo que eu não tinha feito película. O último filme que eu tinha feito em película foi o Gonzaga, de Pai para Filho, do Breno Silveira. Então foi muito legal, após mais de 10 anos, retomar essa técnica, né? Então trabalhamos com câmeras analógicas, câmeras de película. Os filmes infelizmente no Brasil a gente não tem mais laboratórios para película, a gente teve que revelar os filmes todos em Paris. O filme tinha uma produção também uma grana francesa, então muita da coisa de pós-produção, de laboratório, ou de câmeras foram feitas na França. E isso foi muito interessante também, porque o filme também adquire, mesmo talvez sem as pessoas perceberem assim tecnicamente, mas ele tem uma textura de película, né? A película ela é feita de grãos, e então é uma imagem mais orgânica. E eu achei que foi um formato muito adequado para esse projeto, porque para mim isso aproximava muito da nossa visão humana natural, sabe? Era um desejo nosso de que o espectador entrasse nessa viagem dessa família e acreditasse naquela história, né? Como se aquilo fosse quase um documentário, né? Quando o Rubens desaparece, que a Eunice é levada para interrogatório e fica presa, eu cheguei a forçar o filme, né? Você puxa o filme, eu forcei o filme para que o grão ficasse mais evidente. Então foi um projeto que a gente utilizou o grão até como um aspecto estético, digamos assim. Quando você puxa o grão, que ele fica mais granulado ainda, isso dá uma imagem um pouco mais dura, mais suja, quase trazendo uma sensação de desconforto para o espectador. Foi mais ou menos essa a intenção. Muito legal ouvir isso que você está falando, porque é a impressão que eu que não sou uma técnica da área, nós, espectadores, temos, né? Essa coisa granulada nos remete a esse tempo também, então nos ajuda a embarcar na história. Adrien, para a gente finalizar, você poderia contar quais foram as suas referências, como é que funciona a sua preparação para mergulhar numa história, especificamente nessa história? Que referências você buscou, que filmes você pesquisou? Eu tinha tido a possibilidade, eu fotografei Marighella também, com Wagner, né? Então eu já tinha, digamos assim, feito uma grande pesquisa desses filmes dessa época, né? Dos filmes dos anos 60, dos filmes dos anos 70, projetos não só brasileiros, como também projetos internacionais, filmes de Costa Gravas, enfim. Então a gente busca muito esses filmes, essas temáticas que remetem, né? Missing, por exemplo, do Costa Gravas, uma referência muito importante. E a gente também viu muita coisa de jornal, a gente viu muitas fotografias da família, né?
tem muita fotografia da família que a gente viu. Então, tudo isso são elementos que vão nos levando para criar referências visuais para o filme. O Walter, assim que eu cheguei no projeto, ele me deu um livro de um pintor dinamarquês que se chama Hammershøi, que é um cara muito interessante, assim, que ele faz umas pinturas, assim, tipo de casas, né? Então tem a sala, tem um corredor, tem um quarto, tem vários layers. E lá atrás, de repente, ele coloca uma senhora meia de costas, assim, nunca explícita, né? E ele queria que a casa, né, tivesse um pouquinho essa referência visual também, essa influência do Hammershøi, porque a casa, na verdade, é quase um personagem pra gente, né, no filme. Ele é mais um personagem, né? Tanta coisa contada lá dentro que você acaba criando uma intimidade com a casa, era fundamental. Eu vejo, cada vez que eu vejo o filme de novo, eu percebo o quanto isso foi importante, né? Quando você está filmando, você fica tão, sei lá, envolvido que às vezes você não vê com clareza, mas o importante é que está tudo na sua cabeça, na nossa cabeça, né? Um time grande, e isso está super impresso na película. Então, acho que as influências são tantas, né? Filmes brasileiros, filmes europeus, jornal, noticiário, material de arquivo, as fotografias da família e o Hammershøi. E o que você traz, né, já seu, né, que já são as suas referências de vida. Então tudo se mistura e acaba culminando indo para esse lugar incrível que a gente viu lá, especificamente da fotografia. Obrigada, Adrian, pela conversa. Boa sorte e nos falamos mais depois. Até mais, obrigado por tudo, valeu. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.